Olá, eu sou o professor Rogério, professor do Portal de Línguas, e hoje quero dar continuidade a um assunto que havia falado faz alguns dias a respeito de orações coordenadas e subordinadas. Na ocasião, nós diferenciamos essas orações coordenadas e subordinadas da seguinte maneira: falamos que uma oração coordenada ela possui uma independência gramatical, sintática em relação a outros termos, entre eles não exercem função sintática, ao passo que em uma oração subordinada há uma relação de sintaxe, ou seja, um termo exerce uma função sintática em relação a outra. Porém, hoje eu gostaria de falar um outro assunto, ou seja, as orações coordenadas, apesar delas possuírem uma independência gramatical em relação à anterior, quer dizer, um termo é independente sintaticamente em relação ao outro, há, todavia, uma subordinação psicológica nessas orações. Tá? Por isso o título é Subordinação Psicológica em Orações Coordenadas. Eu introduzi aqui com um pensamento em relação ao ilustre escritor Otton Mossi Garcia, que trabalha com um livro chamado Comunicação em Prosa Moderna. Tá? Diz o seguinte nesse livro: segundo o ilustre escritor Otton Garcia, modernamente é possível afirmar que as orações coordenadas, classificadas como independentes gramaticalmente, são dependentes psicologicamente, constituindo assim uma espécie de falsa coordenação. As exceções seriam as conjunções e, ou e nem. No vídeo anterior, vocês vão conferir lá uma oração coordenada que eu coloquei com o uso da conjunção e, mostrando que os termos entre eles não exercem função sintática, tá? Só que isso, na visão do ilustre escritor, é apenas a exceção à regra, porque na verdade a maioria das orações coordenadas, apesar de não possuírem uma independência sintática ou gramatical, possuem na verdade uma dependência psicológica ou semântica, tá? E é o que a gente vai ver nessa videoaula de hoje. Então veja bem aqui, como exemplo coloco os seguintes fragmentos abaixo. Por isso vivia sempre doente. Todavia ele fingia estar dormindo. Observe que esses dois fragmentos de frases ficam totalmente sem sentido, apesar de serem orações coordenadas. A primeira, coordenada conclusiva, a segunda, adversativa. Trocando em miúdos, o que eu estou dizendo é o seguinte: imagine que você esteja numa sala de aula e um professor entre e fale essa frase: por isso vivia sempre doente. O que você iria falar para esse professor? Professor, não estou entendendo, está sem sentido a sua frase. Que na verdade nem frase é um fragmento, porque para ser frase tem que ter um sentido, né? A mesma coisa seria a de baixo: todavia ele fingia estar dormindo. Percebam que, apesar desses dois termos aí serem classificados como orações coordenadas, ou seja, possuem independência sintática ou gramatical, na verdade há uma dependência para com o termo anterior que não está nessa frase, que a gente vai ver logo a seguir. Ou seja, existe uma dependência semântica, de sentido, tá? Ou mesmo psicológica para com o termo que está faltando. E colocando esse termo ficaria da seguinte forma. Eu coloquei aqui, olha lá. Dessa forma é possível afirmar que orações coordenadas podem ser independentes gramaticalmente, mas não semanticamente ou psicologicamente, já que dependem de outra parte para fazer sentido. Veja abaixo. Ele se descuidava muito, por isso vivia sempre doente. O velho chamava o menino, todavia ele fingia estar dormindo. Eu coloquei aqui, né, sublinhada e com essa cor avermelhada, para mostrar que este termo aqui, ele precisou do termo anterior, quer dizer, por isso vivia sempre doente, precisou desse termo anterior, ele se descuidava muito, para que se tornasse uma frase com sentido. A mesma coisa acontece embaixo. Todavia ele fingia estar dormindo. Depende, né, desse termo anterior, o velho chamava o menino, para fazer sentido. Então, embora esses dois termos sublinhados eles não exerçam função sintática para com os primeiros termos, né,
Na verdade, o que nós teremos aqui é uma dependência semântica, de sentido, ou mesmo psicológica em relação às frases anteriores. Observe outro exemplo. Irei, quer chova, quer faça sol. A frase acima é um exemplo de oração coordenada alternativa, porém com legítimo valor subordinativo concessivo, pois pode ser compreendido. Irei, mesmo que chova, mesmo que faça sol. Então vamos comentar aqui um pouquinho a respeito disso. Nessa parte aqui de cima, irei, quer chova, quer faça sol, o termo sublinhado quer, né, esses dois conectores, eles na verdade exercem a função de conjunções coordenativas alternativas. Tá? Por que alternativa? Porque quando chove não faz sol, ou seja, vai alternar, e quando faz sol não chove. Essa ideia é uma ideia da estrutura, né, de sintaxe aqui, dessa frase. Porém, se você analisar bem o sentido dessa frase, irei, quer chova, quer faça sol, você vai perceber que é como se eu dissesse essa de baixo, irei mesmo que chova, mesmo que faça sol. Ou seja, eu transformei uma oração coordenativa alternativa em oração subordinativa, que é uma oração subordinada concessiva. Ou seja, de coordenada passou a ser subordinada. Perceba então o sentido que a frase nos fornece. Eu agora gostaria de analisar uma questão que caiu na prova de Sargento das Armas, está na ESA do ano 2016. Observe aqui, diz assim, em todas as alternativas há orações subordinadas adverbiais, exceto. Então a letra A diz, estude bastante porque amanhã haverá uma prova. A B, estudou tanto que teve um ótimo desempenho na prova. A C, você terá um excelente desempenho desde que estude. A D, os alunos realizaram a prova assim que chegaram na escola. E a E, não compareceu à aula ontem porque viajou. Como é que a gente resolve isso? Porque aqui está dizendo que existem 4 opções aqui, 4 alternativas, em que nós vamos encontrar orações subordinadas adverbiais. Uma não é subordinada adverbial. Ou seja, ou essa oração ela vai ser adjetiva, ou então vai ser uma oração coordenada. Mas aí eu quero mostrar para vocês como é que a gente resolve essa questão, sem entrar em uma análise mais profunda, né, do estudo das orações. Vamos lá. Diz assim, para você acertar essa questão, precisará diferenciar quando o porquê é subordinativo causal e quando é coordenativo explicativo. Observe a frase abaixo. Você será recompensada porque fez tudo certo. Eu posso fazer a seguinte pergunta. O que aconteceu primeiro? Foi ela ter sido recompensada ou ela ter feito tudo certo? Certamente que foi ter feito tudo certo. Então o que acontece primeiro é isso aqui, ó, porque fez tudo certo. Então ela faz tudo certo e como consequência ela recebe uma recompensa. O fazer tudo certo é a causa. Receber a recompensa é a consequência. Assim, o fato dela ter feito tudo certo foi a causa da recompensa recebida. Uma outra forma de se notar a relação causal é fazer a seguinte pergunta. Qual a causa de ter recebido a recompensa? Foi porque ela fez tudo certo. Já uma coordenativa explicativa é comumente antecedida por uma frase com verbo no imperativo. Veja o exemplo abaixo. Largue isso, menino, porque já estou cansado. Então aqui, gente, vocês vão perceber que o que eu coloquei em cor azul, o verbo largar, ele está no imperativo. Verbos no imperativo, eles expressam ordem, às vezes uma advertência, às vezes um conselho, às vezes um pedido, tá? Uma súplica. Também é possível ser, nós utilizarmos o modo imperativo para poder mostrar isso, tá, ok? Então, as orações explicativas, elas são antecedidas por um verbo no imperativo, é isso que está dizendo aqui. Observe que o verbo largar se encontra no modo imperativo. Além disso, não há relação de anterioridade entre as orações. Não podemos dizer que uma é causa da outra. Agora podemos voltar à questão e marcar a opção certa, que é a letra A. Estude bastante, porque amanhã haverá uma prova.
Então, o verbo aqui, em cor azul, o verbo estudar, ele se encontra no imperativo. Então, este porquê, que está em vermelho, está sendo antecedido por um verbo no imperativo e, dessa forma, ele será classificado como uma oração coordenativa explicativa e não subordinativa causal. Compreender a diferença entre o porquê quando ele vai ser causal e quando ele vai ser explicativo? Analise o verbo. Se não houver verbo no imperativo aqui, há uma grande chance desse porquê ser causal. Todavia, se aparecer logo de cara um verbo no imperativo, não tenha dúvidas, este porquê será considerado explicativo. Ok? Espero ter contribuído para agregar algum conhecimento para vocês em relação a este vídeo e a gente se vê numa próxima vídeo aula. Forte abraço para todos.